Existe um mito silencioso que acompanha quase todo empata, desde o início da sua jornada espiritual. A ideia de que curar-se significa tornar-se mais suave, mais disponível, mais aberto ao mundo. Parece ótimo, né? Mas na prática, essa crença costuma levar exatamente ao oposto da paz interior. O empata absorve tudo, carrega dores que não são suas, confunde compaixão com autoabandono e chama isso de espiritualidade. É aí que a transformação começa a chamar, não como um evento místico isolado, mas como um despertar desconfortável, quase incômodo, que exige autoconhecimento espiritual real. Carl Jung já apontava que aquilo que não é integrado na consciência se manifesta como destino. E no caminho do empata isso aparece como exaustão emocional, bloqueio energético e até sabotagem financeira. A verdadeira jornada não é sobre sentir mais, mas sobre diferenciar-se. O empata curado inicia um processo de expansão da consciência, onde ele deixa de ser um campo aberto e passa a ser um sistema consciente, em equilíbrio e harmonia com a própria energia espiritual. Nesse ponto, algo muda profundamente. A empatia deixa de ser reativa e se torna escolha. Ele percebe que limites não são muros contra o amor, mas portais de soberania. É aqui que o poder da mente começa a operar a favor, alinhando fé, gratidão e mentalidade de sucesso. Ao invés de se perder na dor alheia, ele começa a observar padrões, vibrações, chakras desalinhados. Não para salvá-los, mas para decidir se aquela troca faz sentido dentro do seu propósito de vida. Essa mudança sutil gera prosperidade interna, riqueza interior e até desbloqueio financeiro, porque energia que não vaza começa a se organizar. O empata integrado entende, ainda que intuitivamente, que a lei da atração não responde ao sacrifício, mas à coerência. Quando o empata começa a perceber que absorver tudo não é amor, mas ausência de limites, algo quase invisível se reorganiza dentro dele. Não é um rompimento dramático, é mais como um ajuste fino na frequência. Ele ainda sente, ainda percebe, ainda capta nuances emocionais, mas agora existe um filtro consciente. E quando essa coerência começa a se formar, a jornada dá um passo adiante. Um passo que exige desaprender o hábito de absorver tudo indiscriminadamente. Jung chamaria isso de início da diferenciação psíquica, o momento em que o indivíduo deixa de se confundir com o outro. Essa fase é desconcertante, porque o empata percebe que muitas conexões que pareciam espirituais eram, na verdade, trocas desequilibradas. E aqui surge um paradoxo curioso. Ao se proteger energeticamente, ele se sente mais conectado ao universo do que nunca. A energia espiritual começa a circular sem interferências. Os chakras entram em alinhamento natural e práticas como meditação guiada deixam de ser fuga e se tornam ferramentas de autodomínio. O empata passa a entender, na prática, as leis espirituais que regem a manifestação. Aquilo que ele sustenta internamente molda sua experiência externa. Esse novo estado favorece esperança, equilíbrio e uma sensação profunda de paz interior. Não porque o mundo ficou mais leve, mas porque ele deixou de carregar o que não lhe pertence. Curiosamente, essa fase costuma ativar prosperidade e abundância de formas inesperadas. Oportunidades surgem, decisões financeiras ficam mais claras. O desbloqueio financeiro acontece quase como efeito colateral da ordem interna. O empata integrado entende que cocriação não é salvar ninguém, é sustentar uma vibração estável e permitir que cada um responda à própria jornada. Ainda assim, essa clareza cobra um preço. Ele começa a enxergar padrões repetitivos nas pessoas, prever ciclos emocionais e reconhecer quando a empatia seria usada como dreno. Não é frieza, é lucidez. E essa lucidez prepara o terreno para algo maior. Um estágio onde a empatia deixa de ser apenas sensibilidade e se transforma em poder consciente. Um ponto em que a integridade não pode mais ser negociada. À medida que essa lucidez se consolida, o empata entra numa fase delicada e poderosa, a da escolha consciente. Aqui, ele já não se pergunta mais
o que o outro sente, mas o que essa conexão desperta em mim e por quê. Esse simples deslocamento de atenção marca um salto enorme no despertar espiritual. O empata começa a perceber que sua sensibilidade sempre foi uma ferramenta de leitura profunda da realidade, mas sem direção, ela se tornava autossabotagem. Agora, com o poder da mente alinhado à energia espiritual, ele passa a operar a partir do centro, não da reação. Jung descrevia esse estágio como a aproximação do self, quando a psique deixa de girar em torno de complexos e começa a buscar integração. Na prática, isso significa que o empata aprende a dizer não sem culpa, a se afastar sem agressividade e a permanecer presente sem se dissolver. É um treino diário de autoconhecimento espiritual, onde cada interação vira um espelho. Ele observa como certas pessoas drenam sua vitalidade, enquanto outras ampliam sua expansão da consciência. E pela primeira vez, ele se permite escolher com quem compartilhar sua energia. Esse movimento gera uma harmonia interna quase palpável. A ansiedade diminui, o corpo responde melhor, o sono se aprofunda. Não por acaso, muitos empatas relatam que, nessa fase, a vida prática começa a fluir. Decisões profissionais ficam mais claras, a prosperidade deixa de ser um conceito distante e passa a se manifestar em pequenas vitórias concretas. A lei da atração começa a operar de forma silenciosa, não como mágica, mas como consequência de um campo interno organizado. A gratidão surge espontânea, não como técnica, mas como reconhecimento. Ainda assim, essa fase traz um desafio sutil. Ao se tornar seletivo, o empata percebe que nem todos vão entender sua mudança. Alguns vão chamar de egoísmo aquilo que, na verdade, é soberania. E essa tensão prepara o terreno para o próximo nível da jornada, onde a diferenciação psicológica se torna irreversível. Com o tempo, essa seletividade deixa de ser esforço e se torna estado natural. O empata já não precisa analisar cada interação. O corpo responde antes da mente, como se a intuição tivesse sido recalibrada. Jung falava que, quando a consciência se amplia, o inconsciente deixa de sabotar e passa a colaborar. É exatamente isso que acontece aqui. O empata começa a perceber padrões emocionais com clareza quase cirúrgica, reconhecendo ciclos repetitivos antes mesmo de se envolver neles. Isso não o torna distante, mas profundamente centrado. A empatia agora opera em equilíbrio, sustentada por limites firmes e por uma identidade interna sólida. Nesse ponto, práticas como meditação guiada deixam de ser apenas rituais e passam a ser momentos de alinhamento fino entre mente, emoção e energia espiritual. Os chakras se reorganizam não por visualização forçada, mas porque não há mais conflitos internos drenando energia. Essa reorganização interna impacta diretamente a vida material. Muitos empatas relatam uma melhora clara na relação com o dinheiro, como se o bloqueio financeiro estivesse ligado, desde sempre, ao hábito de se doar sem medida. Quando a energia começa a circular com ordem, a prosperidade aparece como consequência lógica. A abundância deixa de ser algo que se busca e passa a ser algo que se permite. Ainda assim, essa fase exige maturidade emocional, porque o empata percebe que sua nova postura pode provocar resistência nos outros. Pessoas acostumadas a acessá-lo livremente sentem a mudança e, muitas vezes, tentam reativar antigas dinâmicas. É aqui que a fé em si mesmo se torna essencial. O empata integrado entende que não precisa se explicar o tempo todo. Sua presença fala por si. Ele aprende que empatia consciente não é absorção, é observação com escolha. E quando essa escolha se torna inegociável, algo ainda mais profundo começa a emergir. Um nível de diferenciação psicológica que redefine completamente sua forma de estar no mundo. Chega um momento em que o empata percebe algo quase perturbador. Ele começa a prever comportamentos antes mesmo que eles aconteçam. Não por controle, mas por leitura profunda de padrões. Jung descrevia isso como o amadurecimento da função intuitiva
quando ela deixa de ser caótica e passa a operar a serviço do self. Nesse estágio, o empata já não reage emocionalmente às projeções alheias, porque reconhece que muitas delas não lhe dizem respeito. Essa consciência gera uma calma incomum, uma paz interior que não depende de validação externa. Ele observa conflitos sem se envolver, escuta dores sem absorvê-las e percebe com clareza cristalina onde termina sua responsabilidade energética. Essa é uma virada decisiva na jornada espiritual, porque a empatia deixa de ser um reflexo automático e se torna uma ferramenta estratégica de consciência. O empata integrado entende que sua sensibilidade sempre foi um radar poderoso, mas que agora opera com direção. Ele passa a confiar mais na própria percepção do que nas narrativas emocionais dos outros. Isso cria um campo interno de equilíbrio e harmonia tão sólido que mesmo ambientes densos deixam de afetá-lo profundamente. A energia espiritual permanece estável. Os chakras não entram mais em colapso diante de conflitos externos, e a mente deixa de girar em ruminação constante. Essa estabilidade começa a refletir em decisões mais assertivas, inclusive no campo material. O empata percebe que prosperidade não é apenas dinheiro, mas clareza, tempo, presença e liberdade interna. Ainda assim, esse estágio traz um teste silencioso. Quanto mais íntegro ele se torna, mais evidente fica quem se aproxima por afinidade genuína e quem se incomoda com sua soberania. E essa distinção não pode mais ser ignorada, porque agora o empata sabe que cada escolha de conexão é também um ato de cocriação do próprio destino. Nesse ponto da jornada, o empata já não busca confirmação externa para validar sua percepção. Ele confia no próprio campo interno como bússola. Jung dizia que individuação é tornar-se quem se é, e aqui isso se manifesta de forma quase silenciosa, porém poderosa. O empata integrado percebe que sua presença altera ambientes sem esforço, não por imposição, mas por coerência vibracional. Pessoas agitadas tendem a se acalmar ou a se afastar. Relações confusas se dissolvem naturalmente. Não há mais necessidade de confronto constante, porque a energia não entra em jogos que não ressoam. Esse estado gera uma sensação profunda de soberania psicológica, onde a empatia não é mais uma porta aberta, mas uma lente consciente. Ele sente quando alguém precisa ser ouvido e quando o silêncio é mais curativo do que qualquer palavra. Esse discernimento é fruto de uma mente organizada, alinhada com leis espirituais que operam além do emocional imediato. A expansão da consciência aqui é prática. O empata administra sua energia como alguém que entende seu próprio valor. Isso impacta diretamente sua vida espiritual e material. A manifestação deixa de ser desejo ansioso e se torna consequência natural de um campo interno estável. A abundância começa a se expressar em oportunidades, relações mais íntegras e escolhas alinhadas ao propósito de vida. Ainda assim, esse estágio final da integração traz um convite inevitável: assumir total responsabilidade pela própria energia. Não há mais espaço para vitimização espiritual. O empata entende que sentir muito nunca foi o problema. O problema era não saber onde, quando e com quem sentir. E quando essa compreensão se assenta, a empatia atinge seu ponto mais elevado, não como sacrifício, mas como força lúcida. É exatamente aqui que a jornada se aproxima de seu clímax, revelando que a verdadeira cura nunca foi se tornar menos sensível, mas se tornar inteiro. Quando o empata chega a esse estágio, algo fundamental se consolida. Ele deixa de se perguntar quem precisa dele e começa a se perguntar onde sua energia é bem utilizada. Essa mudança simples redefine toda a vida espiritual. Jung afirmava que aquilo que é inconsciente governa o indivíduo, mas quando trazido à luz, transforma-se em escolha. O empata curado vive exatamente isso. Sua sensibilidade não desaparece, ela se refina. Ele continua percebendo dores, emoções e estados sutis, mas agora age a partir da consciência, não do impulso. Esse é o verdadeiro despertar espiritual, a capacidade de sentir sem se perder.
A empatia integrada se torna uma forma elevada de inteligência emocional e espiritual. O empata passa a compreender que cada interação é um campo de troca energética e que manter limites claros é um ato de amor próprio e respeito ao outro. Essa clareza gera uma paz interior profunda, porque não há mais conflito entre sentir e preservar-se. A energia espiritual flui com naturalidade. Os chakras permanecem estáveis e a mente deixa de oscilar entre culpa e obrigação. Esse estado favorece uma vida mais alinhada com propósito de vida, onde escolhas profissionais, afetivas e financeiras passam por um mesmo critério interno: coerência. A prosperidade surge como consequência dessa coerência, não como busca desesperada. A lei da atração responde a esse campo organizado, manifestando oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. O empata entende, então, que sua maior bênção nunca foi sentir o mundo intensamente, mas aprender a permanecer inteiro dentro dele. E essa compreensão prepara o terreno para a última virada da jornada, onde a empatia deixa de ser identidade e se torna a expressão consciente do self. Quando o empata chega a esse ponto da jornada, algo profundamente silencioso acontece dentro dele. Não há fogos de artifício, não há anúncio externo, mas existe uma sensação clara de retorno ao eixo. Ele não sente mais a necessidade de provar sua bondade, sua espiritualidade ou sua utilidade no mundo. Ele simplesmente é. Jung descrevia esse estágio como a consolidação do self, quando a pessoa deixa de viver a partir de fragmentos psíquicos e passa a operar a partir de uma totalidade interna. Para o empata curado, isso significa finalmente compreender que sentir o mundo intensamente nunca foi o problema. O problema era não saber onde terminava o outro e onde ele mesmo começava. Agora, essa fronteira existe, não como defesa rígida, mas como consciência viva. A empatia deixa de ser uma reação automática e se transforma em presença lúcida. Ele sente quando deve se aproximar e quando deve recuar, quando falar e quando o silêncio é mais sábio. Essa clareza gera uma paz interior que não depende de circunstâncias externas. Mesmo em ambientes caóticos, algo dentro dele permanece estável. A energia espiritual não oscila mais de forma desordenada. Os chakras não entram em colapso diante de conflitos alheios. E a mente deixa de buscar sentido em salvar ou consertar os outros. Nesse estado, a espiritualidade se torna prática, aplicada à vida real. O empata começa a escolher relações, projetos e caminhos que respeitam sua integridade. Ele entende que prosperidade não é apenas acumular, mas sustentar. Sustentar escolhas, sustentar limites, sustentar uma frequência interna coerente. Por isso, a abundância começa a se manifestar com mais fluidez. Oportunidades surgem, decisões financeiras ficam mais claras, e o antigo bloqueio energético ligado ao dinheiro começa a se dissolver. Não por mágica, mas porque agora existe estrutura interna para receber. A lei da atração responde a esse campo organizado, não ao sacrifício, mas à coerência entre pensamento, emoção e ação. O empata integrado compreende que sua maior bênção não foi a sensibilidade extrema, mas a capacidade de transformá-la em discernimento. Ele não se fecha para o mundo, mas também não se oferece indiscriminadamente. Ele escolhe. E essa escolha é um ato profundo de amor próprio e respeito pela própria jornada. Se em algum momento deste conteúdo, algo em você se reconheceu, se você sentiu que essa história toca a sua vida, suas relações ou seu caminho espiritual, escreva nos comentários o que mais ressoou, ou em que fase dessa jornada você sente que está agora. Compartilhar também é uma forma de integração. E se esse vídeo trouxe clareza, despertou consciência ou te ajudou a enxergar sua empatia de uma nova forma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, essa caminhada de transformação, autoconhecimento e soberania emocional continua, com profundidade, verdade e propósito, passo a passo.